Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Hoje, domingo, dia 28 de fevereiro, nós estamos no último domingo do mês de fevereiro. E eu quero, antes de nós meditarmos na palavra e apresentarmos o tema, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, temos os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas enfermidades e apresentamos elas diante de Ti. Que o Senhor nos ajude a cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que participa deste momento de discussão, de apresentação da Tua palavra, que o Senhor nos edifique e que possamos entender o Seu chamado, ó Pai, que possamos cuidar daquelas pessoas que estão sofrendo, cuidar de nós mesmos, das nossas feridas e também das que estão sofrendo. Nós oramos, nós clamamos por esse contexto que vive toda a humanidade. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, irmã, o tema que eu quero propor para nós discutirmos é o seguinte: o culto de intercessão pela cura e a unção com óleo. Talvez na caminhada você, assim como eu, tornou-se uma pessoa um pouco mais fria, né? E nós às vezes nos esquecemos que Deus cura e que é nossa função como igreja cuidar das pessoas que estão enfermas. A Bíblia relata várias passagens de homens e mulheres que enfrentavam enfermidades e buscavam em Cristo a cura. Por isso, a igreja tem que sim intensificar, orar por aqueles que estão enfermos, necessitados nos leitos de hospitais. Talvez nesse contexto de pandemia nós não estejamos mais presentes fisicamente, né? Porque não posso ir no hospital fazer visitas, eu não posso estar na casa das pessoas como anteriormente, mas você tem que sim interceder pelos seus irmãos, né? Pedir, né? Olha, vamos orar por irmão fulano de tal, a irmã ciclana, que a gente precisa levantar um clamor, pois ela está enferma, né? No culto, lembrar dos nomes, isso é importante, isso é nossa prática cristã. É o desafio de nós orarmos uns pelos outros, umas pelas outras. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, nós vamos ler no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, ou 5º capítulo, a epístola segundo Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. Tiago 5, de 12 a 20, diz assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aliás, era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos, 6 meses, não choveu. E orou de novo, e do céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém. Por esta palavra. Eu queria focar com você do versículo 13 ao 15. Eu vou ler de novo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Amém por essa palavra. Bem, é comum, ou pelo menos deveria ser, a igreja se reunir para orar. A pastora Neude Marta tem conversado comigo e nós estamos sim trabalhando e pensando numa campanha de oração. Por exemplo, todo domingo, antes de começar o culto, eu chego uma hora antes, uma hora e meia antes, eu fico ali na sala do conselho e nós estamos incentivando os presbíteros, a liderança a ficarem em oração, orarmos pelos pedidos, colocarmos. Se você quiser participar do culto desse momento de oração, a gente pode estender aí a igreja, aos que chegam aí um pouco antes, para nós investirmos em oração, como nós fazíamos antes da escola dominical. É importante a igreja orar. Essas orações, no nosso caso aqui em Guarulhos, na primeira IPI de Guarulhos, a gente se reúne todas as quartas-feiras no estudo ao redor da mesa, a gente tem um momento de intercessão, e aos domingos, domingo às 19 horas, a gente ora no culto, tem um momento ali após a palavra, que a gente sempre investe na intercessão. Também antes de começar o culto, o conselho se reúne ali, com os distanciamentos, e a gente intercede pela igreja, pelos enfermos, pelos necessitados. Nas nossas reuniões de oração, nós temos um grande número de irmãos e irmãs sempre pedindo, clamando, orando a Deus para que Deus liberte a vida dele, de um familiar, de um amigo, de algum tipo de enfermidade, de uma situação onde o corpo dessa pessoa encontra-se debilitado. No boletim informativo da igreja por exemplo, nós temos espaços para colocar ali os nomes dos nossos irmãos e intercedermos, criarmos campanhas de oração para aquele irmão, para aquela irmã que está sofrendo. Esse é o nosso trabalho como igreja também aqui em Guarulhos. Bem, é um compromisso nosso. Nós precisamos e devemos orar por pessoas enfermas. No texto bíblico que nós lemos, Tiago, capítulo 5, dos versículos 12 a 20, nós podemos identificar o quão importante é a igreja que intercede pelos irmãos e pelas irmãs que estão em um momento de fragilidade física. Agora, o nosso papel é orar, mas nós precisamos saber que ao Senhor cabe realizar a vontade dele. O Senhor, e através da sua vontade, nós cremos que ela é sempre boa, perfeita e agradável. E nós devemos crer nessa vontade de Deus. Muitas vezes, a gente sabe que nosso Deus é o Deus da vida. E às vezes a gente fica indignado de saber que tem um irmão, uma irmã sofrendo. E nós nos perguntamos, Deus, por que essa pessoa está sofrendo? Ora, a gente não sabe todas as coisas. Nem eu vou saber dar essa resposta. Se você tem alguém na sua família sofrendo, você fala, poxa, por que ela está sofrendo tanto? Eu também não sei responder. Mas você tem que ter na sua consciência que o seu Deus é o Deus da vida e que aquela condição de enfermidade também não agrada o nosso Deus. Ele não agrada. Ele não está contente. Deus não lança enfermidade sobre ninguém, não pune ninguém com enfermidade. Essa é uma certeza que eu quero compartilhar com você. O que nós queremos estudar hoje, com você é o que a Bíblia nos ensina a respeito da enfermidade, da cura e da saúde. Também nós vamos ver nesta aula qual foi a decisão da nossa igreja, da IPI do Brasil, sobre os cultos que nós realizamos, cultos a Deus, pedindo, intercedendo pela cura dos enfermos. Essas nossas celebrações onde nós pedimos pelos enfermos. Quais as suas implicações? Como isso deve acontecer? E eu quero falar um pouco do que a Bíblia diz a respeito sobre doença, cura e saúde. Deus é a nossa fonte de vida e saúde. Deus é a fonte de vida e saúde. E, consequentemente, quando nós estamos debilitados na nossa saúde, nós podemos e devemos recorrer a esse único Deus.
para que esse Deus atue poderosamente por meio do seu Espírito e que o tratamento que nós estamos fazendo, os medicamentos, os cuidados médicos, eles possam agir como forma de restabelecer o nosso organismo, né? Uma maneira para nós sairmos daquela condição de enfermidade. Um exemplo de o que Deus faz para nós, eu vou citar o texto e você depois pode ler aí na sua casa, segundo livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 19, nós temos, por exemplo, a passagem do guarda, o chefe da guarda síria, Naamã, comandante daquele exército na Síria. Ele sofria de uma enfermidade gravíssima, uma enfermidade que era degenerativa na sua pele e que aquilo o levaria à morte. Mas a serva da sua esposa, uma menina, que era do povo de Israel, orienta Naamã e fala: olha, lá no meu povo tem um profeta do Senhor, o Deus do meu povo é poderosíssimo e ele vai te curar. Olha a fé dessa menina, né? Essa menina atuou intercedendo pela cura de Naamã, um comandante que nem do povo de Israel era, de outra origem, outra etnia, outra religiosidade. Mas ele foi até o profeta e ali ele foi curado, após a ação poderosa do Senhor. Veja aí que Deus quer sim oferecer cura para nós. Outro exemplo muito claro são as curas que Jesus fazia. Os estudiosos dizem que as curas de Cristo eram pré-anúncios, eram pequenas experiências do que vai ser a cura completa, que é quando nós estivermos na plenitude com o nosso Deus, quando o nosso corpo for ressurreto, né? Por enquanto, a gente prova de pequenos indícios nessas curas que nós temos, né? Quando você e eu somos curados, quando você enfrentou a Covid e passou por ela, é um momento de você provar: nossa, como Deus é poderoso e quando Ele nos cura. Obviamente que quando a enfermidade prevalece, nós ficamos tristes, mas não podemos esquecer que Deus sempre cura. Dor e sofrimento nunca serão as últimas palavras, e sim a vida no seu esplendor. Foi isso que Cristo Jesus mostrou, né? Então, aquele irmão que está sofrendo também com luto, né, que perdeu um ente querido pela enfermidade, lembre-se disso, né? Deus, Ele curou por completo essa pessoa. Agora ela está junto do Pai, livre de qualquer enfermidade. No texto bíblico, dos 3.779 versículos presentes nos 4 evangelhos, 727 vezes, eles se referem especificamente sobre as curas das doenças físicas ou mentais. Ou seja, grande parte dos evangelhos é dedicado às curas. As pessoas enfermas acompanhavam a comitiva de Jesus em busca da cura. As pessoas procuravam Jesus, né? Você tem procurado Jesus e apresentado as suas enfermidades. A igreja que você faz parte, nós aqui especificamente em Guarulhos, tem atuado nessa perspectiva, né? Interceder pelas pessoas que estão enfermas. Embora a fé fosse algo valorizado por Jesus Cristo, você pode ver lá em Lucas 7, 9, muitas curas ocorriam independentemente da crença da pessoa que buscava. Como nós citamos aí, leia lá Lucas 7, capítulo 9, você vai ver, né, essa perspectiva. Também nós citamos aí Naamã que nem fazia parte do povo de Israel, mas que fora curado pelo Senhor. Eu vou ler com você aqui, Lucas capítulo 7, versículo 9, diz assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo, o que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está aí, Jesus operando a cura independente da situação, né? Aqui era a cura do servo de um centurião, comandante da guarda romana, e Jesus opera o milagre. Ou seja, não existia uma contrapartida, ele não precisou seguir algumas ordens. Jesus curou por graça. É assim que Ele opera nas nossas vidas. A cura não necessariamente é apresentada como resposta de fé, né? Jesus cura muitos, independente da situação. Por exemplo, a resposta da cura a uma terceira pessoa, né? Jairo intercedeu pela sua filha
e Jesus a curou. Leia lá Mateus capítulo 5, versículo 21 a 24, 35 ao 43. A filha dele nem... Foi o pai que intercedeu e a filha recebeu a cura. Jesus curou em resposta também de fé pessoal. Por exemplo, o caso daquela mulher que sofria há anos de uma hemorragia. Marcos 5, versículos 25 e 34. Jesus curou porque aquela mulher demonstrou a sua fé. Jesus curou também sem evidência de fé. Não precisou, não era exigência dele, né? O caso, por exemplo, daquele homem da mão ressequida, que o Senhor Jesus, lá em Mateus 12, 9 a 13, o Senhor Jesus cura aquele homem num sábado e gera todo aquele contexto. É muito doloroso, igreja, a gente colocar sobre a pessoa a culpa da enfermidade. Dizer assim, olha, você não está sendo curado ou curada porque você não tem fé. Não façam isso. Nós não precisamos, nem conosco mesmo. Se você está enfrentando uma enfermidade, não ache que isso é alguma deficiência sua, que faltou mais oração, faltou mais leitura de Bíblia. Não. As enfermidades, elas existem. E Deus as cura como lhe aprouver. O que eu quero incentivar é que você não perca a sua fé nesse momento. E se você sabe de alguém que está sofrendo, interceda por ela. No ministério da igreja, Jesus comissionou os apóstolos para pregar o reino de Deus e curar enfermos. Marcos 6, versículo 13. Essa é a nossa responsabilidade também, cuidar dos enfermos. Um sociólogo de nome Rodney Stark, ele sustenta a tese de que o número de cristãos ele tem aumentado exatamente por conta dessa característica. Ou seja, se nós queremos tanto crescer, o cuidado com as pessoas enfermas é uma forma de nós nos tornarmos relevantes, de a igreja mostrar a sua função social. E aí os estudiosos usam duas epidemias, a epidemia da varíola e da rubéola, que assolaram o Império Romano de 165, de 165 a 251. A história conta que os cristãos eles se dedicaram montando ambulatórios, cuidando dos enfermos, enquanto até aqueles que deveriam ser responsáveis fugiam da epidemia. Vejam só, por isso não é de se estranhar que nós tenhamos muitos hospitais oriundos de missões cristãs, hospitais que foram montados, hospitais evangélicos, as santas casas, elas são de cuidado que a igreja, o povo cristão, colocou a serviço da sociedade. É tão marcante essa relação que as igrejas construíam hospitais, investiam em hospitais e no cuidado. E a gente sabe, hoje, vivendo esse contexto de pandemia, o quanto faz falta, médicos, médicas, os hospitais. Certamente, se nós tivéssemos, durante a nossa história, e nós podemos corrigir agora, investido mais em formar médicos, a igreja incentivar o estudo, pesquisa, a igreja apoiar, ofertando para a construção de novos hospitais, não esperarmos apenas dos órgãos públicos, mas também nós, como igreja, atuarmos nesse contexto. O importante é pensarmos o que é a IPI do Brasil, o que é a nossa igreja, o que a sua igreja fala sobre a intercessão por cura. Eu vou ler aqui para você uma decisão da Assembleia Geral, tomada em janeiro de 2007, lá em Maringá. Artigo 34, parágrafo 3º, diz o seguinte: quando forem usadas orações acompanhados com a unção com óleo, a congregação deve ser cuidadosamente preparada para que não haja interpretações errôneas, como a de transferir o poder ao óleo ou às mãos que foram impostas. As pessoas autorizadas a realizar a unção com óleo são exclusivamente os pastores, os presbíteros e missionários, conforme a Constituição, no artigo 34, parágrafo 3. Vejam só, então, nós devemos interceder e a nossa igreja até permite a utilização do óleo para a unção. Tudo isso tem que ser muito bem trabalhado com a igreja. Por quê? Porque não são melhor as mãos daqueles que impõem sobre o doente que curam. Não é o pastor, o presbítero, é o próprio Deus. Também não é o óleo que a gente
unge ali que faz a diferença, mas é a ação do Espírito. Então, são coisas que nós precisamos deixar muito claro. Unção com óleo. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ou seja, é Tiago, capítulo 5, versículo 14. É uma orientação do próprio Deus, está na Bíblia, né? É bíblica e a IPI adota a prática da liturgia com a unção com óleo. Porém, o óleo não substitui o recurso da medicina. Isso é importante dizer, né? Porque às vezes tem irmãos que acham, não, eu vou orar e não vou me cuidar. Não. O uso do óleo é um símbolo, pois na verdade nós defendemos que a cura é divina. Da mesma maneira, nós entendemos que a medicina e as demais ciências médicas, elas também são dádivas de Deus, elas foram dadas por Deus. Nunca na época que nós estamos vivendo, ficou tão claro quanto Deus usa os profissionais da saúde para abençoar vidas, né? Então, nós como igreja temos sim que incentivar as pessoas a seguirem as orientações médicas, as orientações sanitárias. Para concluir a nossa conversa, eu quero dizer para você, né? A igreja deve ser entendida como uma comunidade terapêutica. Portanto, a oração e a visita, o cuidado com as pessoas enfermas, elas fazem parte da nossa prática pastoral. Também a igreja possui um papel importante em educar e incentivar seus membros para um estilo de vida saudável e cuidadoso. Então, essas são as orientações e o que eu quero dizer para você, né? Que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar, né, nessa campanha de orar uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, umas das outras. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. A paz.